Um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter atingiu a costa oeste do México na segunda-feira. O evento estremeceu construções e fez com que moradores da capital mexicana abandonassem casas e prédios onde se encontravam para ir às ruas, como medida de segurança. Por sua vez, o sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos apontou para a possibilidade de ocorrer um tsunami perto da costa de Michoacán, no Oceano Pacífico. Coincidentemente, uma simulação de terremoto foi realizada no mesmo dia, apenas algumas horas antes do episódio real. Ela foi marcada para esta data porque o dia 19 de setembro é o mesmo dia em que outros dois grandes terremotos atingiram o país. Um deles em 1985, em que milhares de pessoas morreram. O outro ocorreu em 2017, causando cerca de 350 mortes. Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos. Peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. Esse, meus amigos e amigas, no momento, é a melhor forma de ajudar o canal a continuar vivo, pois quando um novo membro adere à proposta do canal, o algoritmo do YouTube irá receber a sinalização de que o conteúdo é relevante e recomendar o canal para mais pessoas. Dito isso, vamos ao conteúdo de hoje. Tinha prometido mais um vídeo para falar das informações novas relacionadas ao nosso Sol. Mas antes de entrar no conteúdo, é importante fazer um retrospecto sobre os acontecimentos da geopolítica. Na madrugada do dia 21, o presidente da Rússia fez um discurso bombástico. Ele elevou as tensões para um novo patamar. Eles estão mobilizando 300 mil reservistas. Prometeu que usará armas nucleares caso a integridade da Rússia seja ameaçada e anunciou também que apoiará os referendos feitos nas áreas separatistas na Ucrânia. Os referendos já estão acontecendo, algo semelhante também aconteceu na Crimeia. Claro que isso caiu como uma bomba para a população russa. Houve protestos contra essa nova escalada e muitos simplesmente não estão aceitando essa convocação. Já outros, como os chechenos, parecem que estavam esperando por esse momento. Soma-se isso um evento que está sendo alardeado na internet, principalmente por alguns youtubers, com relação ao dia 24 de setembro. Hoje, data da gravação é dia 23, então será amanhã e cai em um sábado. Isso tudo começou com um congressista alemão que falou na tribuna do congresso daquele país que essa data será lembrada por todos e entrará para a história. Após a fala do congressista, ele disse que tinha se confundido e que na verdade ele se referia a fevereiro e não setembro, quando os russos entraram na Ucrânia. Mas daí as pessoas começaram a conectar os pontos e encontrar algumas relações, como por exemplo no desenho dos Simpsons. E particularmente, amigos, eu não creio que ocorrerá algo especial, mas talvez esteja enganado. Porém, os eventos estão se intensificando, tanto no âmbito humano quanto no clima, de forma exponencial, isso a cada ano que passa. Agora sim, vamos entrar no tema do vídeo. Amigos, em vídeos anteriores mostrei para vocês a correlação cíclica entre tempestades solares e o aumento da violência na Terra, inclusive descambando para conflitos internacionais de grandes proporções. Não dá para ficar repetindo tudo que já foi dito em vídeos anteriores, por isso recomendo sempre que vocês assistam aos outros conteúdos para ter o completo entendimento, pelo menos esses do card acima. Em resumo,
Já sabemos que, além de interferir no clima e na infraestrutura de comunicação elétrica e eletrônica, vimos também o quanto as partículas de alta energia vindas do Sol influenciam no comportamento humano. Trouxemos estudos sobre isso. Nosso cérebro é um órgão que reage quimicamente a essa energia, alterando o nosso comportamento. Devo lembrar, amigos, que nós temos bioeletricidade ocorrendo principalmente em nosso cérebro. É claro que partículas elétricas carregadas vindo do Sol irão afetar o nosso organismo. Isso foi mostrado nesse estudo aí ao lado. Agora, veja no gráfico. A linha tracejada representa os ciclos solares e a linha contínua representa as batalhas, os conflitos. Veja como as linhas quase se casam. O pico aconteceu nos períodos entre 1939 e 1942 e o mesmo aconteceu em 1919, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Isso é impressionante. Isso confirma a mensagem trazida pelo espírito Arago no livro A Gênese de 1868, que faz parte da codificação espírita. Separei um trechinho para a gente ler junto. Ele diz o seguinte: a efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho, tem suas causas nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passa de um vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm suas periodicidades, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesses a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, verias as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico veja nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução da uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Arago. Só nesse trechinho vocês viram que as revoluções sociais e físicas entende-se por revoluções físicas, os terremotos e vulcões e etc. E revoluções sociais, os conflitos de maneira geral, e tem como fonte um fator externo sobre o qual o homem nem sempre tem controle. Agora iremos entrar no pico do ciclo solar 25. Perceba no gráfico ao lado que estamos na metade desse pico. No ano de 2025 chegaremos ao ápice. Vocês perceberam um aumento dos terremotos nos últimos meses? Foram 2 no México de alta intensidade em um curto espaço de tempo e outro fortíssimo em Taiwan. De maneira concomitante, estão aumentando as tensões internacionais, como vocês estão observando de acordo com as atuais notícias. Se voltarmos até o ano 2000, temos a guerra ao terror e o atentado. Quando avançamos um pouco mais, em 2010, quando começa a subir novamente, temos a Primavera Árabe e todas as revoltas ocorridas no Oriente Médio. Em 2014, quando está no mais alto, o primeiro conflito na Ucrânia. Amigos e amigas, isso mostra que o nosso Sol influencia diretamente no que ocorre aqui embaixo, aumentando a predisposição humana para a violência. Claro que isso não exime a nossa responsabilidade por dar vazão a essas tendências belicosas. Agora vamos entrar na segunda parte desse vídeo. Como se não bastasse isso tudo, descobriu-se também que o astro-rei também pode influenciar no aumento na quantidade de terremotos, vulcões e pasmem, até mesmo de tsunami. Desde 1853 existe essa hipótese levantada pelo astrônomo solar Rudolf Wolff, que é autor do estudo que calculou os ciclos solares de 11 anos.
Apesar das suspeitas da influência do Sol na atividade sísmica do nosso planeta, ainda não tinham encontrado uma relação direta até há pouco tempo atrás, e começaram a surgir evidências mais fortes em 2011, 2020 e mais recente é o de 2022. Não irei ler todos os artigos aqui, mas irei deixar o link para que vocês mesmos estudem. Irei apenas fazer um breve resumo e sintetizar tudo. No primeiro estudo, de 2011, eles analisaram mais de 400 anos de dados e concluíram que a quantidade de terremotos aumenta nos máximos solares, ou seja, no momento do ciclo onde há maior atividade solar, conforme vocês podem ver no gráfico. No segundo estudo, são 20 anos de dados usando o satélite SOHO, e eles descobriram o seguinte, abre aspas, encontramos clara correlação entre a densidade de prótons e a ocorrência de grandes terremotos. Os cientistas levantaram a hipótese de que as partículas carregadas expelidas pelo Sol interagem com o núcleo da Terra. Amigos e amigas, isso não é achismo, são estudos científicos baseados em dados. Eles dizem o seguinte, abre aspas, a energia do vento solar, que atinge a magnetosfera da Terra, afeta todo o ambiente porque a pressão na região aumenta e a magnetosfera às vezes encolhe 4 raios da Terra. Essa compressão repentina causa terremotos em placas específicas. Durante os tempos de mínimos solares, a pressão do vento solar na Terra diminui, então a magnetosfera se expande. Os terremotos acontecem em um padrão diferente de acordo com a característica geológica na superfície da Terra com menos frequência. Agora vamos voltar àquele gráfico. Vamos ver. A linha vertical representa a quantidade de manchas solares e a linha horizontal representa o período. Os picos são os máximos solares. E esse é o momento em que o Sol encontra-se em maior atividade com manchas que têm a capacidade de ejetar partículas de alta energia que rumam em direção à Terra. Olhando esse gráfico dos últimos 20 anos, o terremoto seguido de tsunami da Indonésia aconteceu em 2004, durante o máximo solar do século 23. Os terremotos do Japão e Haiti aconteceram quando o Sol estava entrando na sua fase mais ativa, com 50 manchas solares. Amigos, basta uma explosão dessas atingir a Terra para que possa influenciar em um sismo. Contudo, não é sempre que uma explosão solar que atinge a Terra causa terremotos, depende de vários fatores como intensidade e a localidade. O pior, meus amigos, é que nos mínimos solares também podem ocorrer grandes erupções que podem causar todos esses transtornos que vocês agora já sabem. Há cerca de 9.000 anos atrás, os cientistas descobriram, enterrado em amostras de gelo da Groenlândia, que uma mega explosão varreu o planeta neste estudo aí ao lado. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, que nós podemos ser pegos de surpresa a qualquer momento fora desse ciclo de 11 anos. E segundo, nós não temos conhecimento suficiente sobre o que faz o nosso Sol entrar em atividade extrema, provocando essas rajadas de energia. Uma coisa é certa, existem ciclos de extinções em massa que nós desconhecemos. Esses eventos violentos no clima espacial, conforme foi explicado antes pelo Espírito Arago, estão relacionados a interações com outros corpos celestes que podem estar a bilhões de quilômetros de distância, interagindo através dos campos magnéticos. Agora falando um pouco sobre o meu método de trabalho, amigos, eu não gosto de passar informação de maneira superficial. Vou atrás de fontes, conecto pontos, busco não só informações científicas, mas também através da espiritualidade, porque os espíritos não estão presos a esse plano dimensional e podem nos informar de uma forma mais holística, ou seja, uma visão do conjunto, do todo.
A cultura popular, por outro lado, como os filmes e séries, também podem nos fornecer informações de uma maneira mais lúdica, pois os diretores e escritores podem ter acesso a informações que nós não temos. Por exemplo, no filme 2012, o motivo do cataclismo foi a interação dos neutrinos, partículas minúsculas que supostamente não têm massa. Essas partículas começaram a ganhar massa e passam a interagir com o núcleo do planeta. E dessa forma, a crosta terrestre torna-se instável, provocando cataclismos de proporções bíblicas. Essa informação é real e foi inspirada em um livro do cientista controverso Charles Hapgood. Lá em 2009, quando o filme foi lançado, eles criticaram muito essa pseudociência apresentada pelo filme. Hoje em dia, como vocês viram, novos estudos têm levantado a hipótese dessa influência do Sol, e agora aquilo que era considerado um absurdo pode não ser tão absurdo assim. Então, amigos, esse é o diferencial do canal. Conectar os pontos usando várias fontes de pesquisa. Pode ser um preto velho, pode ser uma canalização, uma profecia, um artigo científico, enfim. Uma vez que tenho uma linha de raciocínio, escrevo roteiro. Como vocês podem ver, geralmente tem mais de 3 páginas. Isso tudo sempre consultando fontes confiáveis. Gravo e faço edição, isso tudo aí sozinho. Por isso que os vídeos demoram para ficarem prontos. Por esse motivo também peço a vocês a adesão do clube de membros. É um valor simbólico e único, somente para o YouTube aumentar o alcance do canal. Meu objetivo nem é o valor financeiro, e sim para que o conteúdo chegue até outras pessoas, né? Para quem entendeu a mensagem e gostaria de ajudar nessa missão, pode usar o botãozinho Seja Membro e aderir. E caso ainda não possa, sem problemas, o like e o compartilhamento também ajudam bastante. Lembrando que teremos uma live no domingo no canal Conexão UFO. O link está na descrição. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau.